Fala, cambada de bisões, tudo bem com vocês? Cabo Ian para mais um vídeo, galera. E de tanta gente perguntar, tanta gente falar comigo, Cabo, conta aí como é que foi sua trajetória, o que você fez para chegar no exército. Então chegou a hora, vou estar contando um pouco aí do meu testemunho. Espero que vocês curtam, tá? Cada um tem uma história e essa será a minha. Então fica aí até o final do vídeo para você não perder nada, porque possivelmente o que eu passei você está passando, já passou, e que possa servir de inspiração ou de aprendizado para você, tudo isso que eu vivenciei. Então já deixa aí o seu like, porque você sempre esquece de deixar o like, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, porque só aqui nós pegamos pela mão e te levamos rumo à sua aprovação, como cabo sargento e oficial temporário. Toca no sininho que tem vídeo toda semana para você ser notificado quando a gente postar novidades aí. Os processos ainda vão abrir, então a gente vai estar postando muita coisa aí para vocês aí. Então sem mais demora, eu falei pra caramba, vamos lá direto pro vídeo, vem comigo. Então pessoal, muita gente querendo saber, né? Então chegou o dia e eu vou tentar explicar para vocês aí por partes, tá? Para o vídeo não ser muito longo e não ser muito massivo, tá? Então o que acontece? Minha vida eu rodei muita coisa, muitas profissões, vamos botar assim, porque tive filho com 24 para 25 anos, me casei também nessa época, pouco antes, e a gente corre atrás do nosso melhor, né? A gente está sempre querendo crescer, sempre querendo evoluir. Eu sempre fui um cara que eu nunca fui muito acomodado. Sempre, até hoje, busco sempre estar crescendo, como qualquer trabalhador, qualquer pai de família, para poder estar conseguindo coisas melhores, né? Continuo nessa pegada ainda. Então, pessoal, eu tive minha vida muito corrida. Aos 18 anos eu entrei para o exército, fiquei só o período obrigatório porque eu servi numa companhia, então era muito pequena e tinha muito poucas vagas. E as poucas vagas que tinham eram algumas vagas selecionadas, né? Como bem que vocês entendem, né? E então eu queria ter ficado, mas não consegui, ainda tentei arrumar vaga em outras OMs, mas infelizmente não consegui e saí do exército e fui trabalhar como a maioria dos militares fazem quando sai do exército, trabalhar em área de segurança, porque quando você sai do exército, a única coisa que você sabe fazer de melhor é tirar serviço. Você sabe tirar serviço, mexer com armamento, aquela coisa toda do militarismo. Então consegui um emprego no supermercado, fiquei lá por 3 meses no frigorífico, peguei uma quase pneumonia, que quase deu ruim, e nesses 3 meses eu fui chamado para trabalhar como auxiliar de portaria, bem novo ainda, 18 para 19 anos, aí trabalhei nesse local por 2 anos e pouco, eu tinha muito juízo, né? Acabei aloprando no carnaval, aí saí da empresa, mas foi algo que abriu um norte assim na minha mente em relação à segurança privada, até que como eu gostava da área de segurança pública, entrei para a segurança privada, não ficou muito distante, né? Apesar do serviço ser portaria, mas eu trabalhava com controle de acesso de pessoas, ajudava na parte da segurança, né? Que querendo ou não era nós que fazíamos a segurança, ainda mais nos finais de semana que a gente ficava sozinho na empresa, escala de serviço e por aí vai. Logo em seguida, nesse período, eu acabei pedindo demissão dessa empresa e consegui rapidamente um outro emprego numa empresa maior, uma empresa que tinha sede no Rio de Janeiro, mas filiais no Brasil inteiro, uma empresa grande.
consegui como fiscal de salão, não, controlador de acesso num shopping. Aí fiquei um período como controlador, depois de alguns meses fui promovido para fiscal de salão, aí fui para dentro do shopping, botei terno, né? Fiquei mais elegante, né? Alguns meses depois também fui promovido a porteiro, aí passei a ganhar um pouquinho a mais, aí fiquei já dentro da guarita, fazendo monitoramento de câmeras, fazendo controle de acesso, né, de pessoas, enfim. E teve um rapaz que foi demitido, estava para ser demitido da área de vigilante. Como eu trabalhava no meio, eu já tinha ouvido falar que era uma área que ganhava mais, né, uma área melhor, uma profissão que eu teria, que eu poderia trabalhar no Brasil inteiro. Enfim, fiz o curso sem a vaga ter surgido, mas fiz o curso com a cara e a coragem. Logo que eu fiz o curso, já entreguei já o certificado, documentação, levei tudo para o posto que eu trabalhava, já avisei o gestor de contrato e 2 dias depois eu já estava como vigilante. Quando eu entreguei, o gestor já pediu para eu ir na empresa, entregar documento, pegar o uniforme, fazer todo o procedimento para poder ser promovido. Enfim, fui promovido a vigilante e nessa área de vigilante eu trabalhei tudo que é posto que você imaginar. Eu trabalhei Maracanã, com grandes eventos, já trabalhei em shopping, já trabalhei em indústria, fui vigilante ferroviário, fiquei mais de 3 anos como ferroviário, não de trem aqui no Rio de Janeiro, não são os trens da Supervia, trabalhei como trem cargueiro, aquele de 70, 80 vagões, trabalhei em... deu um branco aqui, trabalhei também em hospitais, tanto que foi os últimos lugares que eu trabalhei. Por que eu resolvi voltar? Eu sempre procurei crescer, né? Como eu falei no início do vídeo. E os meus 2 últimos empregos, os 3 últimos, não foram muito agradáveis na área de segurança privada. Eu não sei nas outras regiões, tá? Nos outros estados. Mas no Rio de Janeiro, o vigilante ele não é valorizado. Não tem valorização. Os clientes não te respeitam. O próprio empregador, muitas das vezes, ele não te respeita como profissional, como homem. É uma situação bem complicada. Você trabalha em locais muito insalubres, você não tem um salário bacana, muitas empresas não pagam o que você deve receber. Muitas empresas, quando você trabalha, você sai, você tem que recorrer à justiça, porque eles não cumprem com as obrigações trabalhistas quando você é demitido. Então é bem complicado. E no período da pandemia, eu trabalhava nessa empresa, que era até uma empresa boa, fiquei lá 7 anos, e eu era vigilante ferroviário, então pintou uma outra oportunidade para minha família, que eu ia mudar de cidade, ia viver uma coisa totalmente diferente. Eu ia morar na cidade de Vassouras e eu ia para a obra missionária. Junto da minha esposa, da minha família, eu ia morar em outro local. Então, eu larguei tudo, né, por vontade própria da minha família e decidi sair numa boa da empresa muito boa, nunca deixou a desejar em nada. Porém, não deu certo que eu iria fazer. Então, eu tive que voltar de Vassouras para o Rio de Janeiro. Alguns meses depois, algumas coisas aconteceram, que não vem ao caso. E então a gente resolveu voltar para o Rio. E o que aconteceu? Eu fui procurar emprego novamente. Graças a Deus, sempre encontrei emprego muito rápido. E eu comecei a pegar alguns eventos, tá? Comecei a trabalhar com eventos, foi na época da pandemia, então ainda tinha alguns eventos, mas bem poucos. Nessa época, quando eu saí dessa empresa, eu tinha 7 anos,
eu peguei uma grana legal, eu fiz um curso de espanhol, já falava um pouco, então eu só concluí meu curso de espanhol. E em 2020 eu entrei numa empresa que prestava serviço para o Rio Centro na pandemia. Então eu tive uma experiência muito ruim. Não vou falar também o nome da empresa, porque é meio antiético, né? Deveria, mas não vou falar. Mas a empresa pagava atrasado e sacaneava muita gente. A passagem ela era paga diariamente. A gente tinha que ficar, eu trabalhava à noite, eu tinha que ficar até 10 horas da manhã do outro dia para o supervisor chegar, recolher os nossos cartões de passagem e recarregar e entregar novamente. Então ele recarregava dia após dia, às vezes de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Era complicado, era de 7 às 7, eu ficava até às 10 da manhã para poder pegar passagem. E, hora extra. Não tinha hora extra, eles não pagavam hora extra. Eu ir no banheiro, eu tinha que andar mais de 1 quilômetro. Eu ficava à madrugada numa tenda. Eu e mais um guerreiro. Então foi um tempo muito difícil. Fiquei muito pouco tempo nessa empresa porque não dava condições totalmente desumanas. A alimentação vinha quentinha estragada, quentinha azeda, fria, complicado. Eles não davam vale alimentação porque eles alegavam que davam a quentinha. Olha, a situação muito difícil. Então eu decidi tentar sair dessa empresa da melhor forma sem pedir contas. Já que eu pedi lá no início, eu era novo, não entendia muito, então eu já estava mais cascudo, então falei, vou tentar fazer com que numa conversa saudável eles me mandem embora. Eles não queriam mandar, que não queriam, enfim, me mandaram embora, não me deram nenhum direito, só pagaram só o meu salário, o meu e do guerreiro que trabalhava comigo, que ele também saiu. Então eu tive que procurar a justiça trabalhista, né? Mas, enfim, vida que segue, dei seguimento, fui numa outra entrevista de emprego após isso, graças a Deus sempre consegui um emprego muito rápido e consegui numa entrevista numa multinacional, uma das maiores empresas do país, na área de segurança privada, muito conhecida, não vou falar o nome também para não gerar polêmica, mas vaga de vigilante. Quando cheguei lá, não era vaga de vigilante. Eles falaram que só tinha vaga de porteiro, que você tinha que ficar 6 meses, depois de 6 meses você era promovido. Aceitei a vaga, porque não ia ficar desempregado. Trabalhei aí foi onde eu entrei na área hospitalar. Fiquei por um tempo ali, mas fazia muitos eventos, porque eu tinha que complementar minha renda, porque a renda é baixa. Porteira aí com vale alimentação tá tirando em torno aí de chega nem R$2.000, 1.800 na época, 1.900 no máximo. Eu com filho para criar, minha esposa na época também ganhava pouco, então complicadíssimo. Então tinha que fazer eventos e fui conhecendo pessoas, trabalhando em pontos turísticos, trabalhando em Pão de Açúcar, Maracanã, casas de show da galera que tem grana. Conheci um amigo, que o amigo me apresentou o processo seletivo. Ele me falou, cara, já fui militar, tem chance de voltar, irmão. E me explicou como funcionava, eu não entendia muito bem. Fiz o primeiro processo, continuei trabalhando, não saí da empresa que eu estava. Fiz o primeiro processo, não passei, perdi a data, porque como eu não entendia muito bem, perdi a data. Mas a empresa que eu estava, ela perdeu o contrato, eu entrei em outra multinacional que entrou no lugar dela, me trocaram de posto e com a mesma promessa. E a gota d'água foi quando essa hospital, ele abriu um novo setor. Nesse novo setor teria que ter vigilantes. Então a gente ficou nessa expectativa, porque nós conhecíamos o cliente e nós conhecemos todos os setores do hospital. A gente tinha uma convivência muito boa, um profissionalismo muito bom, então a gente estava confiante que a gente ia conseguir. O cliente tinha falado com a gente que iria promover a gente. Porém, não foi isso que aconteceu. A empresa não promoveu ninguém, não tinha só eu de vigilante, tinha pessoas lá até mais experientes do que eu.
mas a empresa contratou vigilantes de fora e não nos promoveu. Então ali foi a gota d'água, onde eu caí em si que se eu quisesse melhorar de vida, eu tinha que correr atrás, e só dependia de mim, e eu tinha que fazer alguma coisa para sair daquela situação. Então foi onde eu tentei processo seletivo novamente, mas eu pesquisei de tudo, não achava quase informação nenhuma na internet, e eu consegui o edital. Então com o edital eu papirei aquele edital e falei, cara, esse ano eu vou até o final, vou fazer de tudo. Eu já tinha o meu curso de espanhol, como eu tinha trabalhado em alguns eventos, em alguns lugares que tinha a área de hotelaria, inclusive o hospital também, eu consegui, eu vi que eu tinha uma oportunidade de aplicar para essa vaga de cabo na área de hotelaria. Então eu fiz alguns cursos para melhorar ainda mais o meu currículo. Eu já tinha o meu diploma de espanhol, eu tinha um diploma internacional também, que eu fiz também lá no curso, na época, e guardei uma grana, né, para poder a primeira parte, né, parte de documentação, e caí para dentro. Fiz o processo, fui passando nas etapas. Quando foi chegando nas etapas mais complicadas, que é a parte financeira, eu não tinha grana, então eu tive que pedir ajuda sem vergonha nenhuma para uma amiga, e é uma amiga minha da minha esposa, então nos ajudou. Minha sogra, meu pai deram maior força, emprestaram dinheiro, fui lá, consegui. Graças a Deus deu bom, consegui entrar para essa área. E eu sempre, quando eu estava fazendo o processo, eu já tinha a visão, eu já era youtuber. Só que o meu outro canal ele é de tecnologia, não tem nada a ver com o canal aqui de dicas de militarismo. Então, eu enxerguei que, olhar crítico, né, do YouTube, eu falei, pô, não tem ninguém que fala sobre isso. Eu procurava informações e não achava nada. Então eu falei, eu entrando, eu vou ser o professor que vai ajudar a galera a realizar sonhos, a ganhar mais, a conseguir dar uma estrutura melhor familiar, a você ter reconhecimento, e foi o que eu fiz. Assim que eu entrei, comecei a gravar os vídeos, criei o canal, e estamos aí, já vai fazer, não tem um ano ainda o nosso canal, mas tem sido um sucesso, muitas pessoas têm sido aprovadas, muitas pessoas têm realizado sonhos. E é isso aí, galera. Se você tem um sonho, quer melhorar de vida, corre atrás, confia em Deus, que as coisas com certeza vão dar certo. Se não estão dando certo naquele determinado momento, é porque não é para acontecer. Pega esse erro, pega esse problema e faz com que seja um aprendizado. Para lá na frente você não cair no erro, e sirva de experiência para que você possa ajudar outras pessoas a melhorar também como pessoa. Então, dei uma resumida para não ficar muito longo, mas até que ficou. Mas esse foi mais ou menos aí a minha história, de como eu fiz para chegar até o Exército. Tá, hoje estou aí há vai fazer um ano que eu já estou como cabo. E tem outros projetos, entendeu? Não quero parar por aqui. A gente tem que estar sempre evoluindo, pelo menos assim é o que eu penso, para poder estar dando um conforto melhor para nossa família, para a gente. Então, vamos estudar, vamos querer, vamos tentar ir algo de carreira, porque o Exército é bom, só que é 8 anos só, né? Então, se a gente se estagnar, daqui a pouco os 8 anos passam e a gente está parado aí no mesmo lugar. Então, eu consegui melhorar de vida, consegui melhorar a minha situação atual, só que não é o meu ponto de chegada ainda estou no meio do caminho ainda. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sirva aí de inspiração para vocês. Se for com alguma dúvida, quer comentar? Lança aí embaixo nos comentários. Curte aí, compartilha. E eu quero passar uma informaçãozinha para vocês. Estamos com o nosso site agora. Está nosso site aqui, ó, www.olhobizu.site.
Lá a gente está colocando todas as informações aí de todos os processos seletivos do país, tem os nossos serviços, lá você também tem nosso contato, tem tudo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.